Ainda que alguns melhoradores de desempenho possam ser utilizados na avicultura, os órgãos regulatórios estão cada vez mais restringindo as opções dessas moléculas. Com isso, o desafio de alcançar resultados produtivos cada vez melhores torna-se ainda maior, devido à importância de considerar o equilíbrio entre alta escala e produtividade, custo e segurança alimentar. A busca por alternativas aos antimicrobianos na avicultura e na suinocultura tem ganhado cada vez mais destaque. E é para falar sobre isso que eu convido o zootecnista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Ligados. Olá, Juliana, bom dia. Satisfação estar aí com vocês aqui hoje. Obrigado. Satisfação é nossa. Eduardo, existe uma expectativa, então, como eu falei, de diminuir cada vez mais o uso de antimicrobianos na criação dos animais, muito para evitar a resistência bacteriana no plantel. Então, pensando nisso, quais são as principais alternativas a esses antimicrobianos no manejo de doenças em aves e suínos? Quando a gente fala no uso desses medicamentos, né, desses antimicrobianos, muitas vezes a gente acaba associando o uso desses produtos a uma resistência bacteriana. E aí, o que a gente tem de alternativo hoje no mercado, né? A gente tem como principal alternativo o uso de alguns aditivos. Aí, nesse caso, seria o uso de probióticos, o uso de prebióticos, de ácidos orgânicos, o uso de óleos essenciais, o uso, inclusive, de enzimas. Então, assim, todos esses aditivos, né, eles poderiam ser utilizados em substituição a esses antibióticos promotores de crescimento ou a esses antimicrobianos que estão sendo utilizados na ração como um todo. Certo. E quais são os desafios, né, que os produtores enfrentam nessa transição para alternativas aos antimicrobianos na avicultura e na suinocultura? Olha, eu acredito, Juliana, que como principal desafio hoje, para as pessoas realmente utilizarem esses produtos, hoje está mais relacionado ao custo de produção. Porque uma vez quando esses produtos, esses aditivos, eles são incorporados nas dietas, eles acabam tendo um custo de produção um pouco mais caros do que se a gente for comparar com os antibióticos, os antimicrobianos como um todo, que já são utilizados. E além dessa questão do custo de produção, é realmente a conscientização por parte dos produtores que esses micro-organismos eles acabam ficando resistentes com o passar do tempo, né? Então, esses são os dois principais aspectos, mas uma vez que o custo de produção ele acaba sendo mais oneroso, cabe ao produtor como um todo observar realmente as respostas do campo, porque esses produtos eles acabam proporcionando a melhoria em termos de performance, a melhoria em termos de saúde intestinal e acaba realmente valendo a pena fazer o uso desses produtos, ao invés dos antimicrobianos como um todo. Eduardo, você falou de algumas alternativas. A nutrição, por exemplo, pode desempenhar um papel na redução da necessidade de antimicrobianos nas granjas também? Sim, com certeza. Uma vez que quando se tem o uso desses produtos, automaticamente o produtor ele já pode reduzir o uso desses antimicrobianos nas dietas, uma vez que eles são substitutos e eles podem ser utilizados, inclusive com estudos já comprovados que permitem ser retirados no sentido de reduzir, inclusive, resistência microbiana, que é o que esses micro-organismos acabam proporcionando. E a seleção genética também pode ser, né, uma forma de contribuir para a resistência a doenças e, consequentemente, para a redução do uso de antimicrobianos? Sim, a seleção genética também é uma forma de proporcionar ao uso a redução do uso desses antimicrobianos, né? Uma vez que já existem trabalhos já comprovados na literatura e esses antimicrobianos, quando eles são utilizados nas dietas como um todo, eles acabam proporcionando uma resistência microbiana. Então, quando você pensa em alternativas, automaticamente você acaba desencadeando esse processo de redução desses micro-organismos como um todo. Eduardo, como que esses antimicrobianos agem no organismo tanto das aves como dos suínos? E isso pode impactar o produto final, né, que a gente vai consumir lá na frente? Sim, na verdade, esses antimicrobianos, eles têm como principal finalidade melhorar a performance e saúde intestinal dos animais. Ou
Só que quando se faz o uso desses medicamentos como um todo, muitas vezes você acaba eliminando toda a flora intestinal benéfica também. Então, você acaba controlando tanto a flora patogênica quanto também os micro-organismos benéficos, realmente fazendo a limpeza a nível intestinal nos animais. Então, uma forma que você tem de fazer uso seria através do uso de aditivos, que é uma forma de controlar essa flora patogênica e, ao mesmo tempo, proporcionar o crescimento de micro-organismos benéficos para o organismo do animal. Hoje você pode falar para a gente qual que é o aditivo mais benéfico, né, que a gente pode substituir pelos antimicrobianos? São os naturais. Hoje existem uma série de produtos hoje no mercado. Então, a gente tem probiótico. Probiótico ele é bem aceito em suinocultura. Temos o uso de prebióticos também, ácidos orgânicos. Já em avicultura também podemos citar esses mesmos probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais e inclusive o butirato de sódio na forma protegida. Então é bastante comum de ser utilizado como forma alternativa da redução desses antimicrobianos. Se for comparar essas fórmulas mais naturais, né, como você falou, os óleos essenciais, com essas fórmulas que contêm, né, antibiótico, coisas mais medicinais, tem algum que seja mais benéfico na hora do produtor escolher? Olha, depende um pouco do conceito do produto. O que é mais comum hoje que eu tenho observado são o uso de probióticos, mas é lógico, o probiótico ele pode ter uma cepa única, pode ter várias cepas. Aí é importante analisar se ele vai agir contra micro-organismo gram-positivo ou gram-negativo, ou se ele é de amplo espectro. Então, cada caso acaba sendo interpretado de uma forma mais sucinta, né? Mais dessa forma, né? Então, depende um pouco do conceito do produto que vai ser utilizado e cada caso é um caso, né? De repente, o desafio que está correndo na granja é de gram-negativo, principalmente coli, salmonela, então, às vezes, não vale a pena você direcionar um produto que vai ser usado para combater micro-organismo gram-positivo. Então, é importante ter consciência desses dados e do que realmente está acontecendo na granja. Eduardo, você já citou aqui para a gente, comentou alguma coisa, mas eu queria que você explorasse mais quais são os benefícios econômicos e ambientais da redução do uso de antimicrobianos na produção de aves e suínos. O que a gente tem de benefício já comprovado, não só em condições de in vitro, mas também em condições de campo, é melhoria em termos de performance, melhoria em termos de ganho de peso, de consumo de ração, uma melhor conversão alimentar, e isso aí acaba promovendo melhor desempenho para os animais como um todo, e em questão também de saúde intestinal. Então, os animais acabam ficando mais protegidos, acabam tendo menor incidência de doença, uma menor contaminação de micro-organismos patogênicos como um todo, e acaba também favorecendo a multiplicação de micro-organismos benéficos, como o aumento da concentração de lactobacilos, de bacilos subtilis, e, enfim, de outros micro-organismos benéficos que acabam compondo a flora intestinal. Entendi. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença aqui no Ligados e volte sempre que puder. Obrigado, eu que agradeço e estamos aí à disposição.